Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo, do canal Resenha Forense, de volta ao nosso Código de Processo Civil comentado. Lembrando que eu não gravo aqui um curso de Direito Processual, são apenas comentários didáticos ao CPC. Por favor, seja membro aqui do canal Resenha Forense, com uma diminuta quantia mensal, você pode nos ajudar, em contrapartida, ter acesso a mais vídeos. Veja os links na descrição do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like preventivo para que a gente possa crescer sempre e sempre. Então, estamos no livro 3 É um livro dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Por enquanto, estamos a falar mais ainda, de processos nos tribunais. Título primeiro: Ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Capítulo 2: Ordem dos processos no tribunal. Chegamos num ponto do CPC, então a gente vai sair do artigo 929 e a gente vai até o 900 e... A gente vai até o artigo 946. E aqui eu tenho que ser honesto com vocês, tá? É uma questão de honestidade intelectual. Eu tenho experiência forense no primeiro grau. Então eu conheço bem o fórum. O ideal, dentro da pegada que esse projeto sempre teve, era um Marcelo mais experiente aqui falar com vocês, tá? O ideal era isso, ou um desembargador. Então, o ideal era uma pessoa que conhece a vida forense em segundo grau, ou mesmo em tribunais superiores. Então, Tribunal de Justiça, TRF, STJ, STF, TSE, TRT e assim vai. Então, quem conhece o ambiente do tribunal fica mais à vontade com o que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, hoje eu vou pedir licença para fazer um comentário mais tímido. Realmente, assim, uma leitura bem seca. Aqui e ali, com um julgado ou com jornada, alguma coisa, e talvez uma lição ou outra de doutrina. Mas bem tímido mesmo, tá? Eu gostaria de ter a oportunidade de um dia poder regravar isso aqui. Quem sabe um dia eu me torne desembargador? Não sei, tá? Então o ideal é ter mais cabelos brancos antes de falar dessa parte. Mas como o projeto tem que ir até o fim, e eu estou realmente com sangue no olho, eu quero acabar isso aqui logo, eu faço, mas eu dou esse aviso, tá? Então, assim eu faço agora, com esse aviso antes fornecido. Então, ordem dos processos no tribunal, artigo 929. De antemão, eu já digo o seguinte: o 929 tem completa ligação, então, ver artigo 93, inciso 15 da Constituição Federal. Já vou pegar agora. Se você conhece bem a Constituição, você sabe que o 93 fala do Poder Judiciário. E o inciso 14, tudo tem a ver com o artigo 929, agora lido do CPC. Deixa eu só pegar aqui, então. Então, ó, o 93 da Constituição diz isso aqui: Lei complementar de iniciativa do Supremo disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. E aí o que nos interessa vem no inciso 15. Deixa eu pegar aqui o inciso 15. Aqui, ó. Com a redação da Emenda Constitucional 45. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Então, aqui já temos um link evidente entre a Constituição e o CPC. Vejam o que diz o artigo 929, caput do CPC. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, então, ou seja, de forma imediata, não é? Cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. No dia da entrada, com imediata distribuição. Então, aqui o Código de Processo Civil obedece ao comando constitucional. Esse é o primeiro ponto. De acordo com o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, até no CPC comentado dele, um leitor apressado, diz o Daniel, ele vai ler esse trecho aqui, ó, distribuição dos processos na Constituição. A distribuição de processos será imediata. Isso poderia levar alguém mais apressado a concluir que eventual remessa necessária ou que eventual recurso não entre nessa regra, o que obviamente não é o caso. A interpretação correta aqui é a que dá o CPC.
O CPC corretamente falou em autos. Então, tudo o que for distribuído para o tribunal contará com uma imediata distribuição. Então, tudo que chegar ao tribunal terá uma imediata distribuição. Então, é uma interpretação mais abrangente da própria Constituição. E tem de ser assim mesmo, tá? Maravilha. Aí o parágrafo único do 929 diz o seguinte. Deixa eu desligar meu ventilador aqui que tá frio. Hoje o tempo tá meio estranho. Chove, faz sol. O 929, parágrafo único, então diz o seguinte. A critério do tribunal... Então, há uma discricionariedade administrativa, por assim dizer, do tribunal. Então, isso aqui traz uma discricionariedade do órgão jurisdicional. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Isso aqui recebe o nome, de acordo com Eupídio Donizete, que, se não me engano, chegou a atuar no Tribunal de Justiça Mineiro enquanto desembargador. Então, de acordo com o Eupídio Donizete, aqui temos o assim chamado Sistema de Protocolo Integrado ou Descentralizado. Tá? Isso aí permite ao advogado, ao causídico, apresentar petição, seja de ação ou seja de alguma coisa envolvendo uma tutela recursal, para o juiz de segundo grau, tá? Ou melhor, para o órgão jurisdicional de segundo grau. Tá? A ideia aqui é trazer uma celeridade de tramitação e uma facilidade, né, para todos. Agora, eu lhes disse que aqui há uma discricionariedade, não é? Deixa eu circular aqui. Então eu falei, ó, o tribunal tem uma certa discricionariedade para fazer esse tipo de protocolo descentralizado, sistema de protocolo integrado ou descentralizado. Mas o Daniel Amorim Assunção Neves lembra o seguinte, tudo bem, temos essa previsão da lei? Ótimo, mas não nos esqueçamos o seguinte, ver artigo 1017, parágrafo 2º, inciso 2 do CPC. O Daniel Amorim diz, olha, essa discricionariedade acaba cedendo diante de uma expressa previsão legal que permite o protocolo do agravo de instrumento na própria comarca, ou na própria seção, ou na própria subseção judiciária. Então, aqui é uma discricionariedade que já não é tão agigantada. Porque já que vai ter para o agravo de instrumento, por que não ter para o resto? Né? Essa é a ideia. Muito bem. Vamos agora ao artigo 930. Feita a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, ou melhor, desculpa, não é feita, far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal. Agora sim, esse regimento interno deve observar a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Obviamente, aqui há uma regra tendente a proteger o princípio do juiz natural, por exemplo. A alternatividade, uma rotatividade de acordo com algum critério entre desembargadores e órgãos julgadores, câmaras cíveis, no caso do CPC, ou câmaras de direito público, ou câmaras fazendárias, e assim vai. Sorteio eletrônico. Ó, então, eu quero sistema eletrônico, o CPC está falando. E publicidade. Quero critérios claros e públicos, para que todos possam ter certeza de que há, como eu posso dizer, há uma... não só, como é que se diz? A gente não basta estar de má fé. A gente precisa parecer também que não basta ter a boa fé, é preciso parecer ter boa fé. A publicidade garante esse parecimento, por assim dizer, tá? Dito isso, vamos ao parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal gera a chamada prevenção. Ó, torna prevento o relator. Então, isso aqui é uma regra de prevenção. Torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Então, vejam o seguinte, imaginem que um agravo de instrumento teve como relator o doutor fulano, da tal Câmara Civil, envolvendo os autos de piso número tal, número 1.
Doravante, agravos de instrumento envolvendo aquele processo número 1 no piso serão decididos pelo relator desembargador prevento. É a regra clássica da prevenção. Então, isso se aplica, diz Eupídio Donizete, ao caso do que ele chama de interposição recursal consecutiva no mesmo tribunal. O agravo de instrumento é o exemplo clássico disso. É fácil imaginarmos um processo com mais de um agravo de instrumento. Agora, isso também vale para apelação. Então, se o desembargador julgou um agravo de instrumento, depois terá de julgar a apelação. Pelo menos é isso que a gente pode entender lendo a lei aqui, tá? Vamos agora ao artigo 931, que mais uma vez tem ligação com esse dispositivo constitucional. Ver artigo 93, inciso 15, mais uma vez. A distribuição de processos, e a gente completou aqui, de recursos, de reexames necessários, e assim vai, será imediata. Olha o que fala o 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator. Então, a distribuição é imediata, como também acaba sendo imediata a conclusão para um relator. Um desembargador relator, um juiz de direito em segundo grau relator, ou um ministro relator, que seja, caso a gente pense nas cortes superiores. Os autos serão imediatamente conclusos ao relator, e a partir disso ele tem 30 dias para elaborar o voto do relator. Tá? É a conhecida figura. Então, voto do relator. Desembargador, relator, ministro, relator, juiz de direito substituto em segundo grau, relator, etc. Então, 30 dias depois de elaborar o voto, ou melhor, em 30 dias, depois de elaborar o voto, agora sim, restituí-los-á com relatório à secretaria. Então, a ordem é a seguinte. Os autos chegam ao tribunal, eu vou chamar aqui TJ, mas pode ser TRF, enfim. A distribuição randômica para um órgão colegiado. Na verdade, seria para um desembargador, no caso do TJ, que já faz parte de uma Câmara Civil, no caso dos processos cíveis. E eu falo randômica tendo em vista o 930 caput, porque não será randômica se houver a regra da prevenção. Então, é uma distribuição randômica observada a regra da prevenção. Depois disso, em 30 dias, ele apresenta um voto, que é o relatório. E aí ele devolve os autos para a secretaria, que seria o equivalente ao cartório do primeiro grau. Então, naturalmente, os gabinetes de segundo grau têm lá os seus cartórios, por assim dizer, que são as secretarias. É isso. É assim que vai andar, tá? Agora a gente vai para um dispositivo, e aliás, aqui uma observação importante. Observação. O CPC de 2015 eliminou a figura do revisor. Antigamente tinha isso. Então não temos mais o revisor. A ideia é trazer celeridade porque isso é bem explicado pelo Eupídio Donizete. Ele fala assim, ó, o novo CPC extinguiu a figura do revisor no procedimento recursal, pelo menos no procedimento recursal. A proposta de exclusão, aprovada em caráter unânime pela Câmara dos Deputados, na fase em que o CPC era projeto de lei, é mais uma faceta da tão almejada celeridade processual. Então, busca da celeridade processual. Mas não só isso. Ao que parece, isso não deve gerar tantas discussões, dizia Eupídio Donizete, notadamente no campo da segurança jurídica, uma vez que todos os membros do órgão julgador, independentemente da qualificação que lhes é dada, tanto faz se é relator, revisor ou vogal, proferirão votos. Então, no fim do dia, os votos aqui terão peso. Então, não importa se é relator, se é revisor. O que importa é que há um voto de um juiz, de um desembargador, no caso do TJ, né? Maravilha. Agora a gente vai para o importantíssimo. Esse aqui é muito importante, tá? É o artigo 932. O pessoal gosta de chamar isso aqui de poderes do relator. Poderes do relator. Então,
A gente viu, os autos vão para o TJ numa distribuição randômica e imediata para um desembargador relator. É o relator da causa. Em 30 dias ele tem que dar um voto. Agora, nessa análise, ele tem alguns poderes importantes. Ele pode, por exemplo, decidir o assunto monocraticamente, dependendo do caso, sem mandar para o colegiado. Aqui basta ler a lei que vocês já vão entender, tá? É bem intuitivo. Então, ó, incumbe ao relator. Número 1. Dirigir e ordenar o processo no tribunal. É igual o juiz, no primeiro grau, despacha e toca o processo, ele dirige e toca o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Então, aqui a gente percebe o poder de ordenar e dirigir o processo no tribunal. Então, os autos que correm no tribunal são tocados pelo desembargador relator, ou pelo ministro relator, enfim. Se tiver que produzir prova, ele vai ser o presidente, digamos assim, dessa instrução. E, caso as partes venham a celebrar um acordo enquanto os autos tramitam em segundo grau, caberá ao relator desembargador proferir a sentença de homologação, a decisão homologatória da autocomposição. Inciso 2. Apreciar, quando for o caso, um pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária no tribunal. Ele vai ser o juiz em segundo grau. É assim, tá? Inciso 3. Não conhecer... Aqui é importante, ó. Esse aqui vai um destaque de cor diferente. Esse é muito importante. Não conhecer... Conhecer é verbo envolvendo juízo de admissibilidade. Opa, juízo de admissibilidade recursal. Ele nem entra no mérito. Então, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É dizer, o relator do caso já faz um juízo de admissibilidade recursal, um juízo de conhecimento do recurso. Inciso 4. Esse também é importante. Negar provimento. Olha que interessante. Se nega provimento, isso aqui é um juízo do mérito recursal. Vai além do mero juízo de admissibilidade ou de conhecimento. Então, ele julga, ele nega provimento, então ele vai ao mérito para negar provimento a um recurso que é contrário ao seguinte. Aqui o pessoal gosta de falar de súmula impeditiva de recurso. Então, recurso que é contrário a enunciado de súmula do Supremo, do STJ ou do próprio tribunal. Então, isso aqui é interessante, ó. Pode haver enunciado sumular do TJ Paraná, por exemplo. E esse enunciado sumular, se é contrariado pelo recorrente, pode descambar na negativa de provimento ao recurso, em decisão monocrática do relator. Letra B. Quando o recurso é contrário a um acórdão do Supremo ou do STJ em recursos repetitivos. Em suma, em outras palavras, é contrário a um precedente vinculante, como a gente viu no vídeo passado. A linha C, quando o recurso é contrário a um entendimento que tenha sido firmado em IRDR, então o recorrente contraria uma tese de um IRDR, ou de um incidente de assunção de competência, o famoso IAC. Também cabe ao desembargador, relator nesse caso, simplesmente negar provimento em decisão monocrática ao recurso. Nem manda para o colegiado. Então vejam que há uma celeridade inerente à ideia mesma de precedentes. Você não joga para o colegiado aquilo que já é meio pacífico. Essa é a ideia. Isso sofre críticas, mas a ideia é essa. A gente tem que também ter certa boa vontade, tá, pessoal? Ser muito crítico também às vezes cansa. Vamos ser um pouco mais prático, né? Inciso 5. Depois de facultada a apresentação de contra-razões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a... Então, veja, ele pode ir além, aqui no inciso 5, a ponto de facultar... Então, ele espera as contra-razões do recorrido, naturalmente.
Então, aqui é o seguinte, ele espera, deixa eu colocar a cor que eu gosto. Então, ele espera o desfecho do contraditório, ouvindo o recorrido. Então, ele faculta ainda a apresentação de uma resposta, que são as contrarrazões recursais do recorrido, e, depois de ouvi-lo, ele pode dar provimento ao recurso, então ele dá razão ao recorrente, se a decisão recorrida contrariou súmula do Supremo, do STJ ou do próprio tribunal. Aqui, o juiz aquo, a decisão aquo, é que contraria um precedente vinculante, ou algo que tenha força vinculante, seja lá o que for. Ou quando a decisão recorrida contraria acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em casos repetitivos, recursos repetitivos, ou quando a decisão contraria um IRDR, ou mesmo um incidente de assunção de competência. Aqui quem teimou, por assim dizer, foi o juiz cuja decisão se recorre. Tá? Foi a decisão recorrida de um juiz que teimou, digamos assim, ao divergir de um precedente vinculante. Mas vejam que, nesse caso, a lei é bem clara. Primeiro, o desembargador vai ter que ouvir, pelo menos ouvir, o recorrido. Mas ele faculta as contrarrazões, mas ele já pode ir direto, dando provimento ao recurso do recorrente. Naturalmente, essa faculdade de contrarrazões tem a ver com o artigo 10 do CPC. Pode acontecer de, por exemplo, o recorrido aqui querer convencer o desembargador que o juiz de primeiro grau, caso a decisão impugnada seja do primeiro grau, fez um correto distinguishing, por exemplo. É um ônus argumentativo. Tá? Inciso 6º. Decidir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A gente chama isso no foro de incidente de desconsideração IDPJ. Quando o IDPJ for instaurado originariamente perante o tribunal. Tá? Inciso 7º. Determinar intimação do MP, quando for o caso. Inciso 8º. Exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Então, aí são as tarefas e os poderes do relator. O parágrafo único diz assim: antes de considerar inadmissível o recurso, e a gente viu que ele pode fazer isso aqui, ó, no inciso 3º, né? Recurso inadmissível. Então, antes de proceder com isso aqui, o relator tem que dar um prazo de 5 dias para que o recorrente, eventualmente, faça um saneamento do vício ou complemente a documentação que faltaria. Aqui, na verdade, não se liga diretamente ao inciso 3º. Agora que eu lembrei. Esse parágrafo único tem a ver com a ideia de dever geral de prevenção. O pessoal chama isso aqui, tá? Dever geral de prevenção. Então, antes de desconhecer um recurso, por qualquer motivo que seja, sei lá, está faltando um documento, alguma coisa, ele dá 5 dias para o sujeito sanear o problema. Tá? Complementar custas, esse tipo de coisa. Tá? O pessoal que trabalha mais com recursos sabe do que eu estou falando. Tá? Terminamos o 932, mas aqui eu preciso fazer algumas considerações aqui de jurisprudência e até de doutrina. Então, ó, poderes e deveres do relator na ótica do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eu não sou tão fã de enunciados, mas vamos lá. Primeiro ponto. É dever do relator conceder prazo para sanar vícios ou complementar documentação antes de inadmitir recurso ou qualquer recurso, incluindo os recursos ditos excepcionais. Nesse sentido, FPPC 82 e FPPC 197. Enunciados 82 e 197. O relator tem o dever de converter o julgamento em diligência quando constatada a necessidade de produção de prova em grau de recurso. FPPC
46. Mais ainda, o relator deve conceder prazo de 5 dias úteis para que o recorrente comprove causa de prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo recursal antes de declarar intempestivo. FPPC 551. Mais ainda, ó, a tutela provisória pode ser concedida pelo relator liminarmente ou após justificação prévia. Isso aqui é o enunciado FPPC número 647. Tá? É um caderno que eu faço aqui com o que me parece mais importante. Outra coisa aqui, ó, sobre decisões monocráticas. Então, sobre decisões monocráticas, nós temos o seguinte no âmbito do FPPC. Não é válida, ou seja, é nula a decisão monocrática que acabe por julgar o mérito recursal sem demonstração de alinhamento com os padrões decisórios indicados no artigo 932. Isso aqui, FPPC, enunciado 462. Além disso, viola o artigo 932 do CPC o regimento interno que permita julgamento monocrático com base em o que o pessoal chama apenas de jurisprudência dominante ou entendimento dominante. Isso é aberto demais. FPPC, enunciado 648. Por fim, a decisão dita unipessoal de relator na turma recursal, lá dos juizados especiais, é impugnável por agravo interno. FPPC, enunciado 464. Tá? Além disso, ó, dentro aqui desse rol de poderes e de deveres do relator, vamos colocar mais coisas aqui. Anotem aí. É possível correção de falta de comprovação do feriado local ou de suspensão do expediente forense após a interposição do recurso. Aqui não é bem do FPPC, tá? Isso aparece nas jornadas de direito processual civil, enunciado 66. Mais ainda, ó, o parágrafo único do artigo 932 do CPC é aplicável a todos os recursos pendentes, inclusive os recursos chamados excepcionais, RE, RESP e assim vai. FPPC, enunciado 463. Mais um aqui, ó, para vocês. A inexistência de repercussão geral no RE, no recurso extraordinário, é vício insanável, não cabendo prevenção do relator. FPPC, enunciado 550. Mais um, ó. A falta de comprovação tempestiva do recurso pode ser corrigida por concessão, ou melhor, mediante, né, concessão de prazo. FPPC, enunciado 551. Eu não gosto de enunciados de jornadas, já expliquei os porquês disso, mas como eu lhes disse, como eu não trabalho em tribunal, em segundo grau, nem em corte superior, eu tenho amigos que trabalham em tribunal, tenho amigos desembargadores, tenho amigos que já assessoraram ministros do Supremo, por exemplo, mas eu nunca lidei com essa realidade, tá? Eu conheço mais o fórum mesmo. Além disso, ó, o inciso 5 do artigo 932 é aplicável ao agravo de instrumento. Isso aqui é FPPC 592. Vamos lembrar o que diz esse inciso. 932, inciso 5. É aquele lá, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, né, ele pode dar provimento direto ao recurso. Então, isso aí é cabível no agravo de instrumento.
Mais um, ó. O relator deve ordenar diligências para produção de provas, se necessário for. FPPC 646. Mais um aqui, ó. Falta de documentação ou vício formal em recurso pode ser ou podem ser corrigidos antes da decisão de inadmissão. Isso aqui, ó, é FPPC 197 e Jornadas de Direito Processual Civil 66. Tá? Mais aqui, ó. É admissível decisão monocrática sem oitiva do recorrido nas situações, ou melhor, em situações específicas, como no caso de um indeferimento liminar de gratuidade processual ou alteração do valor da causa. FPPC, enunciado 81. Mais um, ó. O relator deve demonstrar alinhamento com jurisprudência ou precedentes para decidir monocraticamente o mérito recursal. FPPC, enunciado 462. O relator exerce os poderes do artigo 139 do CPC, que a gente já viu, por exemplo, medida executiva atípica, tá? No julgamento de recursos. Isso aqui, ó, FPPC, enunciado 645. E assim vai, tá? Tem vários enunciados, eu peguei aqui alguns para vocês. Certo? Continuando, artigo 933 agora. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente, vamos anotar aqui, ó, o chamado fato superveniente, à decisão recorrida ou existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, então, fato superveniente, questão apreciável ex officio. Então, se o relator constata ou um fato superveniente ou uma questão apreciável de ofício, por exemplo, exemplo mais fácil de lembrar, prescrição. Então, ele nota ali uma prescrição que não foi debatida pelo juiz a quo, né? Ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, ele tem que intimar as partes, dando-lhes prazo de 5 dias. Naturalmente, isso aqui é um respeito ao contraditório. Tá? Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, o julgamento tem de ser suspenso e aí o desembargador concede o prazo para manifestação específica a respeito do tema. Naturalmente, eu suponho que aqui o prazo vai ser de 5 dias. É a lógica do caput. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator. Então, o que acontece aqui? Ó? O assunto já está no colegiado. Então, um colega da turma ou da Câmara pede vista dos autos. Ao examiná-los, nota possível questão apreciável de ofício. Estão entendendo? Então, alguém pediu a vista. O colega relator, eu quero ler esses autos, me dá vista aqui, tá? E aí, enquanto ele tem a vista dos autos, ele nota, olha, tem uma questão apreciável de ofício ou um fato superveniente. O que ele faz? O colega que solicitou vista encaminha os autos ao relator e o relator tem a tarefa de tomar as providências indicadas no caput. Então, é o relator que vai dar 5 dias. Olha, o desembargador fulano pediu vista, ele notou aqui uma questão apreciável de ofício, que eu mesmo não havia notado. Concedo-lhes 5 dias na forma do 933, tá? E em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento com submissão integral da nova questão aos julgadores. E aí ele redistribui os autos para os colegas. Artigo 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para o julgamento, agendo para a sessão de julgamento do dia tal de junho às tal horas, tá? Ordenando em todas as hipóteses
previstas neste livro. A gente está, vale lembrar, no livro dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Voltando então à redação, ordenando que em todas essas hipóteses a publicação da pauta no órgão oficial. Então todo mundo é intimado assim, né? Artigo 935. Artigo 935. Entre a data da publicação da pauta e da sessão de julgamento, a gente precisa obedecer um lapso mínimo de 5 dias. Tá? Então, entre a data da publicação da pauta e a data da sessão propriamente dita, tem que ter um intervalo de pelo menos 5 dias. Incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tivesse sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 1º. Às partes será permitida vista dos autos em cartório, após a publicação da pauta de julgamento. Então, caso os autos sejam físicos, as partes podem, no tribunal, requisitar a vista dos autos em cartório, na secretaria dos tribunais. Parágrafo 2º. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Então, todo dia, algum oficial de justiça, enfim, algum funcionário ali do tribunal vai colar a ata do dia, da sessão do dia. Olha, hoje o tribunal deve julgar aqui, essa Câmara vai julgar os autos tais. Autos tais, autos tais, autos tais, fulano versus Beltrano, Cicrano versus Zezinho, e assim vai. Tá? Artigo 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. Então, com ressalva a certas preferências, o Eupídio Donizete tem um linguajar até interessante aqui, quando ele explica o 936, ele fala assim, ó. Quer ver? Tem uma parte interessante aqui. Deixa eu só achar. Vou pegar o meu livro aqui, espera lá. Achei, ó, ele fala assim, a ordem dos requerimentos pode ser quebrada em decorrência de outras preferências. Por exemplo, o advogado idoso pode requerer, seja-lhe autorizado, proferir sustentação oral antes dos advogados mais moços. Uma questão cívica, né? Uma questão de educação também. Inciso 1º. Aqueles nos quais houver sustentação oral, observar da ordem dos requerimentos. Então, o advogado vai lá no dia e fala, eu vou fazer sustentação oral. 2. Os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. 3. Aqueles cujo julgamento tenha sido iniciado em sessão anterior. Então, já está, digamos, esperando. Então, ele já tem ali uma filinha, né? E 4. Demais casos. Tá? Demais casos. Então, os demais casos, segundo o Eupídio Donizete, embora estejam aí no quarto local, podem, na verdade, acabar sendo os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros. Tá? E a recomendação que o Eupídio faz, ele que é um homem experiente do foro, olha, advogado, consulte o regimento interno do tribunal onde você vai atuar. E se você tiver motivo plausível e relevante para que fale antes de alguém, não se acanhe. Diz assim o Eupídio Donizete, tá? Claro, com educação, com discrição, né? Entendendo que ali nós temos pessoas de carne e osso que estão fazendo um trabalho, tendo sempre deferência com quem você vai falar, né? O pessoal mais jovem precisa entender isso. Vamos lá, 937. Na sessão de julgamento, então chegou o dia de julgar algo no tribunal. Pode ser um recurso, uma ação de competência originária, um reexame necessário. Depois da exposição da causa pelo relator, então o relator vai falar, ó, isso aqui é uma apelação cível, onde o apelante é o fulano da Silva, envolvendo uma sentença proferida pelo colega magistrado juiz Beltrano, da tal vara cível da tal comarca, cuja sentença teve o seguinte relatório, e assim vai. Então, feita a exposição da causa pelo relator, o presidente da sessão dará a palavra sucessivamente, ou seja, nessa ordem. Primeiro,
ao recorrente, então aquele que interpôs o recurso, ao recorrido, aquele que é demandado no recurso, e nos casos de sua intervenção, ao membro do MP, se for o caso de o MP falar, no prazo improrrogável de 15 minutos para cada um. Então, cada um tem 15 minutos para falar. E pelo amor de Deus, não façam como eu vi por aí. Eu vi um sujeito que colocou uma IA. Vamos mostrar aqui, vai. Advogado, inteligência artificial, sustentação oral. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tenha educação, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou ter que mostrar isso para vocês. Espera lá. Isso aqui é público, então acho que não tem problema nenhum eu mostrar. Eu vou mostrar só um trechinho. Eu vou cortar só a parte que o pessoal fala o nome dele, tá? Então, ele vai aparecer aqui, o processo é público, ele se sujeitou a isso, então, escrutínio de todos, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso com os juízes. Não façam isso, tá? O juiz até deu uma bronca, com razão. Olha, eu acho uma falta de educação fazer isso com o seu colega de profissão. Olha o que ele fez. Então, ele pediu, olha, eu vou falar pela IA. Escuta aí, vocês vão entender. Pera lá. Sim, excelência. O doutor tem 5 minutos para sustentação. Eu vou fazer através da IA, pode ser? Sim? Estendo meus cumprimentos e estima ao ilustríssimo desembargador presidente da sessão. Caso estema comprovados os demais requisitos legais. Ele fez isso. Tudo bem, ali eram 5 minutos, acho que era uma situação diferente, mas pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. É melhor não fazer a sustentação oral. Não faça isso, tá? Mas enfim, então cada um vai ter 15 minutos a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do CAPT 2021. Então, pera lá. Se é nos termos da parte final do CAPT 2021, deixa eu mostrar a parte final do CAPT 2021. A parte final do CAPT 2021 fala assim: espera lá, deixa eu colocar aqui. É assim redigido. Observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Tá? Então vamos lá. Quando que haverá essa possibilidade da sustentação oral segundo o 937? Na apelação, claro, tinha que ter na apelação, é o recurso mais importante, por assim dizer. No recurso dito ordinário, no RESP, no RE, nos embargos de divergência. Aí nós temos aqui competência originária, né? Ação rescisória, mandado de segurança ou eventual reclamação. O inciso 7º foi vetado. Inciso 8º, no agravo de instrumento, mas não é contra qualquer agravo de instrumento. É um agravo de instrumento que tenha sido interposto contra uma decisão interlocutória envolvendo tutela provisória de urgência ou de evidência. Aí sim, tá? Se for, por exemplo, um agravo de instrumento contra uma decisão proferida na execução, por exemplo, não caberia a sustentação oral aqui, tá? Inciso 9, outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Aí cada um tem que pesquisar onde você vai fazer a sua sustentação oral, procure o regimento interno do tribunal, procure a legislação específica. Direito eleitoral, por exemplo, tem um procedimento que lhe é peculiar. Cada um tem o seu papel de fazer essa parte aqui. Parágrafo 1º. A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, no IRDR, cabe sustentação oral no IRDR, e ela observará o 984 no que couber. Vamos ver o que tem no 984. Então, o 984 tem essa redação aqui, ó. Nossa leitura não é preguiçosa. Então, façamos direitinho aqui. O 984 tem essa redação. No que couber, o 984 é aplicável à sustentação oral do IRDR. Ou seja, no julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem. Primeiro, o relator faz uma exposição do objeto do IRDR. Depois dele, podem sustentar suas razões nessa ordem: autor, réu do processo originário, então autor do processo originário e réu do processo originário, membro do MP, pelo prazo de 30 minutos. Depois, demais interessados, 30 minutos.
30 minutos aqui divididos entre todos eles, amicus curiae, enfim, tá? E quem quiser falar vai ter que procurar o órgão jurisdicional com 2 dias de antecedência. Esse prazo pode ser ampliado se houver grande número de inscritos, uma questão de razoabilidade, e o conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos, etc, etc. Aí é algo que diz respeito a outra coisa. Então, quanto à sustentação oral do IRDR, é isso que eu mostrei para vocês. Parágrafo 2º do 937 do CPC. O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer até o início da sessão. Então, você, advogado, quer falar, quer fazer exposição oral? Então, até o início da sessão, você pode requerer que o seu processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo de preferências legais. Então, cuidado, às vezes tem alguém idoso, tem alguém PCD, então tenha bom senso aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Parágrafo 3º. Nos processos de competência originária do inciso 6º, aqui, ó, ação rescisória, MS, reclamação, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão do relator que o extinga. Então, por exemplo, o relator extinguiu uma demanda instalada em ação rescisória. Em eventual agravo interno contra sua decisão, caberá sustentação oral. É isso que consta aqui, tá? Avante. Parágrafo 4º. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal. Então, por exemplo, um colega aqui de Maringá tem domicílio profissional em cidade diversa do Tribunal de Justiça do Paraná, Curitiba, tá? Onde está sediado o tribunal. Então, é permitido a esse advogado que não tenha domicílio na comarca do tribunal realizar sustentação oral por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. E se você assim agir, por favor, não faça como o colega que eu lhes mostrei há pouco. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito. Então, preliminares, porque preliminares são examinadas antes do mérito, já dizia o velho Barbosa Moreira. Deste não se conhecendo, caso seja incompatível com a decisão. Uma questão lógica. Parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou renovação do ato processual no próprio tribunal ou, por uma carta de ordem, possivelmente, ao primeiro grau de jurisdição, intimando as partes. Parágrafo 2º. Feita a diligência do parágrafo 1º, o relator, sempre que possível, prossegue, então, com o julgamento do recurso. Parágrafo 3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, pode acontecer, o relator converte o feito em diligência e a diligência probatória se realizará no tribunal ou no juízo de primeiro grau. Feita a prova, os autos sobem de novo e o juiz consegue, então, julgar. Tá? É interessante, porque, em geral, os tribunais não têm estrutura para fazer dilação probatória. Então, em geral, eles mandam uma carta de ordem para o juiz de primeiro grau, eles devolvem os autos mesmo, né? Ó, juiz de primeiro grau, é necessário ouvir uma testemunha. E aí, enfim, o fórum de primeiro grau, né, o foro, tem capacidade técnica para isso, ele tem espaço para isso. O tribunal não tem essa estrutura para esse tipo de coisa, geralmente, tá? Parágrafo 4º, quando não determinadas pelo relator, essas providências que a gente acabou de ver dos parágrafos 1º e 3º podem ser determinadas pelo órgão competente para o julgamento do recurso. Artigo 939. A gente vai até onde mesmo? É coisa, hein? Vai até o 946, mas vamos lá. 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual devem se pronunciar os juízes vencidos na preliminar, certo? 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente o seu voto, pode solicitar a conhecida vista. Né? Ó, quero vista dos autos. E aí ele vai ter o prazo máximo de 10 dias para tanto. Feito isso, o recurso é
reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Tá? Então, ele pede vista e tem no máximo 10 dias para examinar os autos. Parágrafo 1º. Se os autos não são devolvidos tempestivamente por aquele que pediu vista, ou se não for solicitada pelo juiz uma prorrogação de prazo de no máximo mais 10 dias, então a rigor aqui ele tem 10 mais 10 dias. Ele tem 10 dias mais 10 dias a rigor. Então, se estourar isso aí, que é o máximo do máximo, o presidente do órgão fracionário, que é a pessoa no mais alto grau hierárquico ali dos colegas naquele momento, ele os requisitará para o julgamento. Por que é o presidente? Para não ser constrangedor. Um colega requisitando. Não. Vai o presidente. O presidente vai lá, ó, você pediu vista, já se foram 10 mais 10 dias. Então, requisito para o julgamento do recurso, na sessão ordinária subsequente, e já com a publicação da pauta em que for incluído. Então, aqui realmente é um prazo deadline, né, para os juízes. Parágrafo 2º. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto. Às vezes a causa é muito complexa e o indivíduo ainda não conseguiu decidir, né? Então o presidente convoca um substituto e aí cada regimento interno vai ditar, né, conforme o regimento interno, cada regimento interno vai mostrar o que deve ser feito aqui. Tá? 941 agora. Proferidos os votos, então todo mundo votou, o relator e os colegas, o presidente anunciará o resultado do julgamento. Ó, ficou 3-0, por exemplo, né, e a apelação foi conhecida e provida, ou conhecida em parte e na parte conhecida desprovida, e assim vai. O presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator. Então, quem redige o acórdão é o relator. Agora, se o relator for vencido, quem redigirá o acórdão é o autor do primeiro voto vencedor. Então, se ficar 2-1, imaginem que vocês aí, ficou 2-1 e o relator era era o voto vencido. O primeiro voto dos dois, de 2-1, da parte vencedora, redigirá o acórdão. Tá? Parágrafo 1º. O voto pode ser alterado. Então, aqui, ó, um momento preclusivo, né? O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente. Então, enquanto o presidente não proclamar o resultado, qualquer um pode mudar o seu voto. É o que a lei está falando aqui. Agora, salvo aquele já proferido por um juiz já afastado ou substituído. Então, imagine, tá 2-1 e aquele que deu o voto 1 se aposentou compulsoriamente. Pode acontecer. Aí não dá. O seu colega substituto não pode proferir um voto novo. Não tem como. É uma preclusão, digamos assim. Parágrafo 2º. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, então na apelação e no agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado como parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive pré-questionamento. Isso é importante. Pré-questionamento, basicamente, é a discussão de uma determinada matéria antes de ela ser levada a uma tutela recursal dita extraordinária, por RE ou RESP. Tá? Geralmente isso é feito, geralmente não, muitas vezes é feito por embargos de declaração mesmo, mas às vezes o voto vencido já cumpriu o papel de pré-questionar a matéria. Isso é importante para quem quer interpor recurso especial, recurso extraordinário e assim vai. Agora vem o famoso 942. Técnica de ampliação do colegiado. Isso aqui merece um texto antes de eu ler o que o CPC fala. Para isso eu vou até tomar uma água e voltar aqui vou respirar um pouco e já volto aqui. Espera aí. Então vamos lá. Falemos aqui da técnica de ampliação do colegiado. Então o CPC de 2015 criou a figura da ampliação do colegiado. Então, vide artigo
942 infra. A gente vai ler daqui a pouquinho o 942, tá? Então, é uma figura inédita, tá? Então, cuida-se de uma técnica de julgamento. Esta técnica, ou essa, né? Essa técnica é pautada no estímulo à ampliação do diálogo, do chamado diálogo processual, quando o resultado de uma apelação civil não venha a ser unânime. Então, por exemplo, fica 2-1, por exemplo. 3 juízes votam, fica 2-1, tá? Então, ocorrendo tal hipótese, o que abarca até a decisão de inadmissibilidade recursal. Então, tanto faz se é no mérito ou não, ocorrendo um resultado não unânime de apelação, ocorrendo tal hipótese. E isso vale mesmo para um não conhecimento da apelação. A lei manda o colegiado interromper o julgamento para que haja a ampliação do órgão. Então, se estava 2-1, a gente vai trazer mais 2 juízes, ou para tentar desempatar, ou para chegar, sei lá, num 4-1, que seja. Tá? Pode virar 2-3 aqui, enfim. Mas essa é a ideia. Então, você interrompe o julgamento e faz a assim chamada ampliação do órgão. Por isso que é uma técnica de ampliação, é uma técnica de julgamento. Tá? Cada regimento interno dos tribunais poderá regular a forma como isso será feito em cada ambiência, em cada tribunal. Então, cada regimento interno regula a forma como isso será feito, ou seja, como será feita a convocação dos colegas juízes daquele órgão colegiado. Naturalmente, há uma preocupação aqui com o princípio do juiz natural. A ideia é chamar de forma racional, objetiva e sistemática os próximos colegas. Não pode ser uma escolha a dedo. Então, deve-se evitar a escolha dos novos, entre aspas, novos integrantes. Tá? Deve-se evitar a escolha dos novos integrantes. Então, não parece ser instituto que mereça nome de recurso. Não parece se tratar isso aqui de tutela recursal, porque ela se impõe de per si, quer dizer, é ex lege, tá? Funciona ex lege. Não há voluntariedade típica da tutela recursal. Então, ficou 2-1, olha, a gente tem que observar a técnica de ampliação do colegiado. Temos de chamar mais 2 juízes, segundo o regimento interno, segundo os critérios do regimento interno, e continuar o julgamento uma vez interrompido, uma vez que ele foi interrompido, tá? Não é um recurso. Sem dúvida alguma, não me parece ser um recurso, e nem aparece no 949 do CPC enquanto tal, tá? O STJ vem decidindo o seguinte: como o julgamento interrompido não foi encerrado pela falta de unanimidade, é possível que os julgadores que já tenham votado possam rever e alterar seus próprios votos.
Não há uma preclusão pro iudicato aqui, tá? Então, depois, com a ampliação do colegiado, eles podem rever o seu posicionamento. Aquilo que estava 2-1 pode virtualmente virar um 3-0, mas mesmo assim, vamos adiante com a técnica de ampliação, tá? Aqui uma observação. Observação. Se algum jogador se afastou por algum motivo durante este iter procedimental, exemplos, férias, aposentadorias. Se algum jogador se afastar por um desses motivos, nenhum colega novo poderá rever os votos já feitos, tá? Os votos não podem ser revistos pelos substitutos. O voto é da pessoa, não é do órgão. Você pode pensar assim, tá? O STJ também vem se dedicando ao tema em julgados recentes, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o seguinte: a técnica de ampliação deve ser utilizada em todo e qualquer caso sem a unanimidade. Isso vale para casos em que há reforma ou manutenção da sentença contra a qual se apelou. Tá? Mais um ponto. A técnica, ora estudada, é aplicável no julgamento não unânime de embargos de declaração contra acórdão de apelação cível unânime. Então, vejam, o acórdão da apelação foi unânime, vai, 3-0. Aí alguém interpôs embargos de declaração, ficou 2-1. Tem que aplicar a técnica de ampliação do colegiado, segundo o STJ, tá? Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O julgamento dos embargos declaratórios opostos contra um acórdão proferido pelo órgão ampliado terá de observar o mesmo quórum. E assim vai, tá? Aí vocês façam uma pesquisa aí de julgados do STJ para exaurir a matéria. Um outro aqui, ó. O STJ já decidiu que os novos julgadores convocados podem analisar todo o conteúdo das razões recursais, tá? Então, eles não se limitam. Então, vamos colocar aqui, ó. STJ ainda, a cognição dos novos julgadores não é pautada somente pelo tanto da divergência. Então, eles podem especular, vamos colocar assim, tudo o que é discutido naquele recurso, inclusive as razões recursais. Inclusive as razões recursais. O tema original, digamos assim, tá? Certo, gente? Feito isso, vamos ler o CPC 942. Ó. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos em regimento interno, porque a ideia é preservar o juiz natural, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões diante dos novos julgadores. Parágrafo 1º. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura compõem o órgão colegiado.
Então, se possível, já faz tudo na mesma sessão. Parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos. É aquilo que eu acabei de mostrar, por ocasião do prosseguimento do julgamento. Nada impede revisitação do próprio voto. Parágrafo 3º. Essa técnica de julgamento aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em, número 1, ação rescisória, quando o resultado for rescisão da sentença, ou seja, quando a coisa for grave, a rescisão de uma coisa julgada. Então, a gente usa a técnica de julgamento ampliado, devendo, nesse caso, o seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Então, a ideia é chamar os mais experientes, né? Porque o assunto é muito grave. Inciso 2, agravo de instrumento, quando o agravo de instrumento envolver a impugnação de julgamento antecipado parcial de mérito. Não é qualquer agravo de instrumento, portanto. Agora, parágrafo 4º, não se aplica, vamos colocar de vermelho aqui, não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento, número 1, do IAC, incidente de assunção de competência não usa essa técnica, nem do IRDR. Então, não aplicamos a ampliação do colegiado nem no IRDR, nem no IAC. Não aplicamos essa técnica na remessa necessária. E não aplicamos essa técnica num julgamento, ainda que não unânime, proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial, porque aí já é o pessoal mais experiente do tribunal, o pessoal mais velho, enfim. Então aqui há uma certa deferência, né, pelo plenário e pela corte especial, até numa lógica em chamar mais colegas, já que o plenário e a corte especial acabou por tomar uma decisão. Tá? Agora eu vou colar aqui alguns julgados. Eu sei que eu já falei disso, mas vamos falar aqui rapidinho. Alguns julgados do STJ sobre o tempo, porque isso é importante, isso cai muito em prova. Então, ó, vejam esse aqui. Então, em aclaratórios, né? Então, em embargos de declaração opostos contra acórdão que julga agravo de instrumento, essa técnica do julgamento ampliado só será aplicada se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que proferiu a decisão parcial de mérito. STJ, nesse recurso especial aí. Estou pegando tudo do site de Zero Direito, tá? Um outro aqui, ó. Essa técnica de julgamento ampliado, segundo o STJ, em agravo de instrumento, só é admitida quando o provimento do recurso for por maioria de votos e a decisão agravada tiver julgado parcialmente o mérito. Já falamos disso. Olha outro aqui, ó. Aplica-se essa técnica de julgamento, segundo o STJ, ao agravo de instrumento que por maioria reformou uma decisão proferida num incidente de desconsideração direta ou inversa de personalidade jurídica, seja para admitir o pedido, seja para rejeitá-lo. Mais um. É aplicável essa técnica agora estudada, segundo o STJ, está aí os dados do julgado. Então, é aplicável essa técnica na hipótese de parcial provimento a agravo de instrumento contra a decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas. E por fim, mais um aqui, ó. Por fim não, tem vários, tá? Tô pegando tudo do site de Zero Direito, ó. A aplicação do 942 do CPC deve ser observada no julgamento não unânime dos embargos de declaração, quando, do julgamento desses embargos opostos contra o acórdão de apelação unânime, surgir divergência que altera o resultado inicial. STJ. Mais um aqui, ó. E vamos embora, ó. STJ, nesse RESP, a técnica de ampliação do colegiado é aplicável quando não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal e não se limita às questões de mérito. Em apelação, deve ser aplicada em qualquer julgamento não unânime, incluindo questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. Mais um aqui, ó. Tem um monte. Vejam que isso aqui chamou a atenção dos tribunais, né? Quando houver pronunciamento sobre crédito e sua classificação e o agravo de instrumento interposto for julgado por maioria, ele deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui pode ser interessante. Ó, esse é legal. Deixa eu colocar aqui para vocês.
Isso aqui é o informativo 695 do STJ. Olha esse que interessante. A técnica de ampliação do colegiado do 942 também se aplica ao julgamento da apelação interposta contra a sentença proferida em mandado de segurança. Muito importante esse aqui, né? Mais um, ó. A técnica de julgamento ampliado deve ser aplicada nos embargos de declaração sempre que o voto divergente tiver aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão da apelação. Mais um. STJ, olha esse que legal. Não há nulidade na aplicação da técnica de ampliação do colegiado quando o início do julgamento, conforme 942, ocorre na mesma sessão em que se forma a divergência, com a colheita do voto do quarto julgador, sendo o julgamento suspenso até a convocação do quinto julgador que estava licenciado, desde que não haja prejuízo às partes. Mais um aqui para vocês, todos do STJ, né? Estou sendo cauteloso porque o tema, eu lhes disse que eu não sou tão familiarizado, né, com a vivência dos tribunais. Ó, para comprovação de pré-questionamento, não se admite que a certidão de julgamento de caráter administrativo subscrita por servidor desprovido de poder jurisdicional seja utilizada como parte integrante do acórdão para aferição dos fundamentos do julgado. Tá? Então, vários julgados aí sobre o julgamento colegiado, enfim. Aí, daqui em diante, você vai atualizando o seu material e todo mundo faz a sua parte. Vamos lá. 943. Eu confesso que eu estou bem cansado já. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei. Bom, isso aqui, claro, né? Processo eletrônico, né, gente? Tendência máxima. Processo eletrônico. Devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. Então, se os autos são físicos, a gente imprime e junta nos autos físicos. Parágrafo 1º. Todo acórdão conterá ementa cujo conteúdo eu já expliquei, né? Como é que funciona, por que existe, vídeo anterior. Parágrafo 2º. Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial em 10 dias. E aí entra para o ementário. A gente pode pesquisar o que a gente chama de jurisprudência, né? São as ementas. Não é bem a jurisprudência, mas enfim. 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão. Parágrafo único. No caso do CAPT, o presidente do tribunal lavrará de imediato conclusões e a ementa, as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão. Isso aqui pode gerar um certo constrangimento dentre os colegas ali. 945 foi revogado. O último de hoje, 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Então, primeiro julga-se o agravo de instrumento, depois a apelação. É o fluxo natural. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o CAPT houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. Então, primeiro você resolve o assunto do agravo de instrumento, depois você parte para a apelação. Terminamos aqui. Eu sei que foi uma leitura mais rápida, mais tímida de minha parte, um trecho longo do CPC. Peço desculpas aí, pessoal, se eu me alonguei ou não, mas realmente aqui é uma parte que não me apetece tanto, para ser bem sincero, tá? No próximo vídeo a gente vai para o incidente de assunção de competência. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau.